Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, preparado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Uma Palavra Profética às Nações. Introdução da lição. Os capítulos 46 a 51 do livro de Jeremias nos mostram o julgamento divino sobre diversas nações, muito especialmente a do Egito e o da Babilônia, que do ponto de vista econômico e militar eram os mais poderosos da sua época. Entretanto, viram seus recursos de poder militar sucumbirem diante do julgamento divino, demonstrando então a supremacia e a soberania universal de Deus sobre toda a criação. Nesta lição, conheceremos um Deus universal para todas as nações no ponto número 1. No ponto número 2, identificaremos os profetas para as nações escolhidos por Deus. E finalizando o nosso estudo, no item número 3, conheceremos o povo de Deus para as nações. Um Deus universal para todas as nações. Ponto número 1 da lição. O capítulo 46 do livro de Jeremias é o começo de várias profecias advindas do Senhor, endereçadas às grandes nações existentes na época do Antigo Testamento, onde, neste capítulo 46, temos um julgamento divino sobre o Egito, no qual é descrito a derrota militar de Neco, faraó do Egito em Carquemes, diante de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E nesse sentido, na sequência dos capítulos do livro de Jeremias, temos o julgamento divino sobre os filisteus, no capítulo 47. O julgamento sobre Moabe, no capítulo 48. O julgamento sobre Amon, Edom, Damasco, Quedar, Razó e Elam, no capítulo 49. E, por fim, o julgamento sobre a Babilônia, no capítulo 50 e no capítulo 51. Este conteúdo bíblico, ele então enfatiza a soberania divina sobre todas as nações, independente de sua cultura, de suas crenças e etnias, ratificando então a condição de um Deus criador que governa toda a criação, ou seja, soberano e juiz de todos os povos no mundo inteiro, que universalmente ama e deseja a salvação de todas as pessoas. Logo, a aplicação pessoal neste contexto de um Deus universal para todas as nações é que nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, um Deus de todas as nações. O Salmo 47 revela exatamente em suas linhas escritas que a adoração nasce da iniciativa de Deus se revelar às nações, povos, comunidades e especialmente a cada pessoa, demonstrando então a sua majestade, glória e autossuficiência de nosso Senhor, demonstrando o nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, devemos adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. No Salmo 47, versículos 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: batam palmas, vocês todos os povos, melhor dizendo. Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é terrível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio a som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores,
Ofereçam música ao nosso Pai. Cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre todas as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os profetas para as nações escolhidos por Deus, o profeta Jeremias, ou melhor dizendo, o profeta Jeremias, é reconhecido como um dos mais proeminentes profetas para as nações, relatados na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, como na passagem de Jeremias, capítulo 1, versículos 4 ao 10. O capítulo 46 a 51 do livro de Jeremias, como já mencionamos, o apresenta como o escolhido do Senhor para profetizar para Israel, para profetizar para o Egito, para a Babilônia, para Moabe, Edom e outras nações. Outros profetas do Antigo Testamento foram comissionados com alcance internacional, tais como Isaías, Daniel, Jonas, dentre outros. O apóstolo Paulo também é reconhecido como um dos mais prominentes profetas para as nações no Novo Testamento, com a notabilíssima expansão da igreja cristã, além das fronteiras de Jerusalém, relatada com maestria no livro de Atos dos Apóstolos. Em nossos dias, nós temos contemplado renomados profetas em nome do Senhor Jesus, que ao profetizarem o Evangelho de Cristo com as suas doutrinas, alcançam até mesmo bilhões de pessoas, caracterizando-os como escolhidos para serem profetas para as nações. Mas o supremo sacerdote e profeta para as nações é e sempre será o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, foi crucificado na cruz do Calvário, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a salvação e vida eterna de toda a humanidade, de geração a geração, em todas as épocas passadas e futuras. Glória seja dado ao Senhor. A aplicação pessoal, então, deste contexto dos profetas para as nações é que nós devemos anunciar a salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Cada pessoa que é chamada pelo Senhor é um escolhido, muito especial de Deus, para profetizar o Evangelho de Cristo, no que concerne ao arrependimento de seus pecados, a salvação da condenação eterna, onde a condenação eterna é viver eternamente separado de Deus. Condenação eterna é viver eternamente separado de Deus. E Deus nos livrou, nos salvou desta condenação eterna. E assim, por ter nos salvado dessa condenação eterna, nós podemos contemplar e consumar a vida eterna, que é o viver eternamente com Cristo no céu. Somos escolhidos de Deus para sermos profetas para as nações. Não importando o nosso grau de eloquência ou outra virtude humana, mas tão somente o grau de conhecimento e de intimidade espiritual de nossa relação com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
João capítulo 15, versículo 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. No item número 3 da lição, nós vamos falar sobre o povo de Deus para as nações. A nação que teme a Deus, isto é, manifesta reverência, respeito, dependência, fé e obediência ao Senhor, colocando na centralidade de seu governo, na centralidade das orientações, das decisões, e que o busca incessantemente pela oração, se torna o povo de Deus, exemplar para as demais nações, e é feliz de verdade. Neste contexto do povo de Deus para as nações, a aplicação pessoal para nós é que nós devemos abençoar as nações através da Igreja do Senhor. A salvação e vida eterna com Cristo Jesus é o nosso alvo como seres criados por Deus. De modo individual ou coletivo, representamos na terra o povo de Deus para as nações, com seus respectivos habitantes, não apenas no sentido titular, mas sobretudo no nosso modo de ser, pensar e agir. Como comunidade, somos a Igreja do Senhor, o povo de Deus, que possui cada membro a representatividade do caráter de Cristo, ratificado pelo nosso incondicional amor a Deus, em busca de ser santo como Ele é santo, ou seja, separado do pecado e consagrado a Deus, imitando a Cristo em toda a nossa existência, sendo assim um exemplo ilibado e idôneo para as demais pessoas de todas as nações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 12, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que daquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Concluindo então a aula de hoje, nosso chamado e vocação do ponto de vista espiritual se inicia com a salvação em Cristo Jesus. Se consolida com a boa obra que realizamos na anunciação do genuíno Evangelho de Cristo para a salvação de muitos, não só por palavras, mas sobretudo consubstanciado com o nosso modo de ser e agir com total temor ao Senhor. A consumação da vida eterna para cada um de nós e para todas as nações virá com a volta de Cristo no evento do arrebatamento, onde Ele nos levará para viver com Ele no céu, a vida eterna. Então, anunciemos a salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 19 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, na lição de hoje, nós estudamos no ponto número 1,
um Deus universal para todas as nações. E aí vem a aplicação pessoal de adorar a Deus pelo que Ele é, um Deus de todas as nações. No ponto número 2, falamos sobre os profetas para as nações escolhidos por Deus. E a aplicação pessoal disso é que anunciar a salvação e vida eterna em Cristo Jesus é nossa obrigação como escolhidos de Deus. E no ponto de número 3, o povo de Deus é para as nações, no sentido de uma aplicação pessoal, que nós, como povo de Deus, devemos abençoar as nações por meio da Igreja do Senhor. Na próxima Escola Bíblica no seu lar, nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título O Sentido Bíblico da Salvação. Vamos então iniciar o primeiro trimestre de 2026, melhor dizendo, onde nós vamos tratar do tema Plano Perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.